Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na sua vida. Você está no canal Reino Simples de Deus, um lugar onde estudamos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos aprender sobre esse tema, Voz do que clama, observando a vida de João Batista, que foi um homem com um grande ministério, aonde ele anunciou a salvação, preparou o caminho para o Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus lhe dá toda a atenção nos evangelhos, e nós vamos observar esse texto sagrado. O texto que eu escolhi está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 3, embora a vida de João Batista esteja mais ampla nas Escrituras Sagradas, mas vamos observar principalmente esse texto, tá bom? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de número 3, diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A introdução. João o Batista é a voz do que clama, uma profecia bíblica que foi cumprida em sua vida. Essa profecia, voz do que clama, está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, que diz assim, a partir do versículo 3: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Versículo 9: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. A gente já consegue observar aqui em Isaías, capítulo de número 40, que é uma promessa distinta, direcionada a João Batista, porque João Batista tem todos esses detalhes na sua vida. Todos esses detalhes aqui apresentados pelo profeta Isaías acontecem na vida de João o Batista. Ele estando no deserto, ele anunciando boas novas. É interessante esta expressão utilizada no Antigo Testamento, boas novas, a mesma palavra utilizada no Novo Testamento, boas notícias, novidades. Então João Batista estava justamente anunciando: eis aí o vosso Deus, não é? Cumprindo então aqui Isaías de número 40. Mas vamos seguir aqui o versículo de número 10, que diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Isaías capítulo de número 40 vai fazer uma ponte, uma ligação. Quando eu digo uma ponte, é uma ligação com o Evangelho de Mateus capítulo 3 que nós estamos estudando. Versículo 9 ao 10, nós conseguimos observar uma sequência acontecendo, aonde João Batista ele anuncia as boas notícias, aonde ele diz: eis aí o Salvador, e justamente a recompensa que o Senhor Deus dará àqueles que o aceitarem ou não aceitarem. Isso acontece também em Mateus capítulo 3, e você vai ver daqui a pouquinho como que Isaías 40 se encaixa tão bem com Mateus 3. Vamos seguir aqui. João é o construtor de um caminho para o Senhor Jesus. Vamos ver como ele construiu esse caminho. É uma voz do que clama, né? A voz do que clama é a voz que está ali anunciando. Então nós vamos ver como que ele preparou o caminho. Vamos observar esse tema aqui em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1 a seguir.
Então vejamos só, eu coloquei aqui voz do que clama, onde pregar, aonde que ele pregava. Diz aqui, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Esta é uma expressão que traz um conteúdo muito forte para nós. Primeiro, João prega no deserto. É interessante que ele não tem um púlpito bem ornamentado, ele não tem roupas de grife, ele não tem status, ele não tem apoio dos fariseus nem dos saduceus, ele não tem nenhum tipo de apoio. Aliás, que quando nós observamos João, parece que ele é o único que está indo contramão. Então, nem sempre quando alguém está indo contramão aos nossos olhos, significa de fato que essa pessoa está indo contra a vontade do Senhor. João, ele deixa a sua posição, sua vida, ele vai justamente para o deserto, aonde não tem ar-condicionado, ele não tem um templo gigantesco, ele não tem oferta dando para ele não tem nada disso. Ele tem apenas uma mensagem e ele é a voz daquele que clama, daquele que anuncia, ele é essa voz. Então a primeira lição que nós já encontramos aqui é que onde pregar, nós pregamos aonde o Senhor Deus manda. Seja nos grandes templos, seja nas vilas, seja nos bairros, seja nas ruas, seja em qualquer lugar, a mensagem do Senhor é anunciada. Porque o Evangelho do Senhor é como o tema desse canal, que é um reino simples, é uma mensagem simplificada, é algo que agrega todas as pessoas sem distinção de classes, de status, sem nenhuma distinção, nem de cor, nem de etnia, nem de nada. Então esta é a mensagem que João anuncia. Boas novas, aonde? Aonde ele quis cumprir o seu ministério? Justamente no deserto, na contramão dos fariseus que estavam nos templos, nas sinagogas, ensinando aquelas pessoas e tendo a sua vida pautada através ali de alguns benefícios que aquela posição gerava para eles. Que mensagem anunciar? Qual que era a mensagem? Veja só, João Batista, ele sai das regiões do centro, ali onde as pessoas estavam, vai para o deserto, e o que anunciar no deserto? Olha só a mensagem, versículo 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A mensagem é de arrependimento. O que João está expressando? Para a população se arrepender. Mas veja que ele está expressando para os pecadores o arrependimento. E isso aqui traz para nós uma grande lição na atualidade, onde nós vemos inúmeros pastores que falam, dizem, entre aspas, falar a verdade, mas dizem apenas a verdade dentro de centros religiosos, dentro de igrejas religiosas, mas não tem a coragem nem a ousadia de ir nas praças, nas ruas, nos lugares aonde as pessoas realmente estão precisando de arrependimento. Isso aqui é uma demonstração que João tem de responsabilidade ministerial, aonde ele está anunciando a mensagem para pessoas que precisam daquela mensagem. Então ele não está usando uma forma de agregar valor apenas, mas ele está justamente transmitindo aquela verdade para aquele grupo de pessoas que precisavam ouvir aquela verdade, que é arrependimento. Chegando o reino dos céus, a voz, esta era a mensagem. Por que eu pontuo isso? Porque estamos vivendo esses dias
aonde os pregadores mais badalados são aqueles que falam a verdade, mas ora, eles falam a verdade dentro de lugares que as pessoas aceitam aquele tipo de conteúdo. Agora eu quero ver falar desta forma justamente com aquelas pessoas que precisam de um arrependimento, de uma direção, precisam sair do lamaçal do pecado. Estes mesmos homens, vestindo esses ternos caríssimos, não têm tal disposição para fazer o cumprimento como João Batista fez, aonde ele não tinha valor, não tinha posição, mas ele estava lá transmitindo a mensagem de arrependimento. Isso aqui é muito interessante. Veja só, como ser um exemplo. Olha só o que João ele estabelece. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Eu gosto da expressão de João Batista de forma corporal, a forma como ele transmitia sua mensagem através do seu estilo de vida, porque, como eu disse, João não está apenas pregando uma mensagem, mas ele está transmitindo uma lição. Ele está ensinando os fariseus a forma correta de se comportar. A mensagem é de arrependimento para os pecadores. E agora ele se posiciona, ele se veste com uma simplicidade. A mensagem de João Batista é confirmada pelo seu estilo de vida. Então nós temos João Batista, um homem simples, pregando uma mensagem de arrependimento. Nós temos humildade e simplicidade acompanhando o seu ministério, sendo esta voz do que clama no deserto. E isto aqui deve chamar a nossa atenção para não nos tornarmos como os fariseus, que acostumam ter tudo do bom e do melhor e perdem a simplicidade, perdem o estilo de vida simples e passam a viver de forma a esbanjar, ser aquele que esnoba o seu luxo. Eu acho e tenho certeza que milhares de pessoas também pensam desta forma. É terrível quando um pastor ou um pregador que se diz mensageiro do evangelho se comporta de uma forma luxuosa demais, aonde dentro da sua própria convenção ou igreja existem pessoas que estão carentes, dependentes até mesmo de alimento, enquanto tais homens vestem as roupas mais granfinas, estão nos melhores lugares, comendo nos melhores restaurantes e assumem a tribuna e anunciam uma mensagem que, entre aspas, traz resultado na web. E na verdade João ele ensina que deve ser ao contrário. A mensagem é simples, o estilo de vida também deve ser simples e precisa haver humildade, tanto na forma de falar como na forma de se vestir e de se comportar. Veja quantas lições João Batista traz para nós. Primeira, João, ele mostra para nós que o evangelho não é uma moeda de troca de status e nem de luxo, mas o evangelho é a simplicidade do reino e é para a salvação. Veja como o texto começa dizendo que ele anuncia a mensagem de arrependimento. Depois ele mostra como que João se vestia, mostrando que em nenhum momento João visava algum lucro alto, ter grandes riquezas em cima daqueles que se arrependiam. Veja que mensagem João Batista ele trazia e os pecadores ouvindo. Diz assim o versículo 5: Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olhe como que João Batista agregava valores para si e tinha também o respeito da sociedade que o ouvia.
a tal ponto de ser batizado por ele no Rio Jordão. Lembra do que Naamã falou do Rio Jordão, aonde ele não queria mergulhar no Rio Jordão por haver ali outros rios melhores na sua terra, mas João consegue fazer milhares de pessoas adentrarem ali aquele rio e serem batizados ao serem alcançados pela graça do Senhor Jesus, pelo seu estilo de vida e pela sua mensagem. O que eu quero dizer? As pessoas vieram, né? Coloquei aqui errado, as pessoas vieram por causa da mensagem de Deus. As pessoas não foram ver lá um show, as pessoas não foram ver lá uma expressão bonita ou qualquer outro movimento humano. Não, as pessoas foram lá para ouvir a mensagem. Eles foram lá por causa da mensagem, unicamente pela mensagem. João não tinha dinheiro para oferecer. João não tinha um visual para oferecer. João não tinha um templo para oferecer. João não tinha cadeiras para oferecer. João não tinha status nenhum para oferecer. A única coisa que João Batista tinha era a mensagem de arrependimento. A mensagem de que você, pecador, precisa aceitar Jesus para que os seus pecados sejam apagados e você possa ser salvo e livre de toda condenação e de todo o pecado. Esta é a mensagem de João Batista de arrependimento. Então João não tinha nada para oferecer a não ser a mensagem. Assim deve ser nós que transmitimos a palavra. Nós não podemos oferecer nada além da mensagem. O que você tem? Eu tenho a mensagem, é o que eu posso oferecer. É a mensagem de Deus, não é uma moeda de troca, não tem um dá-lhe aqui, não existe isso. Não existe esta função de agregar, não tem. O que se tem é unicamente a mensagem que nós temos de arrependimento. Um combate com os religiosos. Olha só, mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham no seu batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha como que a mensagem de João ela é ampla. Ela é ampla porque ela consegue até mesmo atingir os líderes. E os líderes religiosos daquela época, alguns deles até se arrependeram, mas outros resistiam à mensagem. Mas aqui nós temos um combate entre o verdadeiro evangelho e o falso ensino. Porque os fariseus ensinavam a Torá, ensinavam o Pentateuco, ensinavam na sinagoga a guardar o sábado, a se manter puro, a dar o dízimo. Eles ensinavam esta mensagem, mas João, ele combate os líderes religiosos daquela época, mostrando justamente que esta guerra sempre existiu. E então ele vai dizer: olha, vocês também têm que se arrepender. Vocês também têm que sair desses templos, dessas posições. Vocês também têm que descer um pouco. Vocês também têm que entender que a mensagem de arrependimento não é apenas para os ouvintes, mas também para aqueles que ensinam. E então ele transmite esta mensagem para justamente os líderes religiosos daquela época. E ele diz assim: não quereis dizer dentre de vós mesmos, temos por pai Abraão? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja como que os fariseus eles estavam na sua posição privilegiada e eles tinham então aquele comportamento de intocáveis, de pessoas que não poderiam ser tocadas. E João ele diz assim: olha, se vocês estão achando ser muita coisa por causa de ser filhos de Abraão, eu digo que destas pedras
Deus faz descendentes também. Então João estava dizendo: esta posição privilegiada que vocês têm não dá direito nenhum para vocês trazerem um julgo a mais sobre este povo, sobre estas pessoas. E então ele diz a mensagem, aquela sentença: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Veja que guerra, não é? Que guerra que acontecia entre João Batista e os fariseus, e como que João, sendo o profeta de Deus, ele anuncia que o machado está na raiz, não é? A sentença está para acontecer. Nós vemos simplicidade em luta com os grandes líderes, uma guerra que sempre existiu. Por que eu coloquei uma guerra que sempre existiu? Porque até nos dias de hoje nós temos líderes que estão nos seus tronos e vivem de forma a controlar as pessoas, pensando ser até donos dela, e muitas das vezes esta palavra está direcionada para eles também se arrependerem, para eles também tomarem cuidado, porque um machado ele já está na raiz, e em qualquer momento a justiça de Deus ela há de se manifestar. E nós temos então a grandeza de Jesus Cristo. Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem eu sou digno de lavar-lhe as alparcas, desatar as alparcas, em algumas traduções. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, e a sua pá ele tem na mão, ele limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará palha em fogo inextinguível. Esta é a expressão que João utiliza, a expressão de que o Senhor Jesus ele tem o poder de juiz, que ele vem para um batismo no Espírito, para um batismo no fogo, para ele trazer juízo para a população, para as pessoas, e não somente para uma classe, mas para todos. Por isso que todos devem se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados e ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus e o Espírito Santo é anunciado como aqueles que vão estar juntos, e Jesus é colocado como juiz. A vida de João Batista nos ensina como ser um mensageiro de Jesus Cristo. Então, que esta mensagem possa te ensinar justamente a ser a voz do que clama. Seja uma voz que clama, seja um mensageiro verdadeiro, anuncie a simplicidade do reino de Deus, não almeje aquelas questões que os grandes líderes acabam tendo. Tenha sempre aquele pudor, aquela decência, aquela simplicidade ensinada por João Batista. João Batista nos ensina a como pregar, a como anunciar, a como servir, a como nos comportar, mais do que palavras, mas também de ação, atitudes, gestos e tudo que envolve a mensagem. A mensagem ela é apenas uma expressão, mas a vida são as ações que nós produzimos e que valida a nossa expressão da mensagem. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu espero que você tenha aprendido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Reino Simples. Se inscreva, faça parte, venha aprender comigo a palavra de Deus. É assim que nós estudamos texto a texto, versículo a versículo, e o nome de Deus vai sendo glorificado e a gente vai aprendendo. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.